tá complicado, tá difícil, o fardo tá pesado de superar, os problemas na sua vida não parecem ter fim, né? Pô, já tá difícil, quando você vê fica mais difícil ainda, né? Problemas de saúde, problemas financeiros, problema familiar. Você está passando por uma situação semelhante a essa? Então esse vídeo é para você. E fique sabendo que estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos refletir hoje o livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo do 11 ao 13. Vou fazer um resumo aí do capítulo do 11 ao 13, tá bom? Passagem rápida aí para a gente poder refletir. Veja bem, Salomão foi o homem mais sábio que existiu, né? Mais sábio, né? Ele, aos 12 anos ele pediu sabedoria e Deus ele se alegrou com esse pedido. Ele poderia pedir riqueza, poder, poderia pedir qualquer outra coisa. Ele pediu sabedoria e Deus concedeu essa sabedoria, deu riqueza, né? Então ele foi o homem mais sábio que existiu. E outros reis, eles reconheciam essa sabedoria dele e iam pedir conselhos, iam, né, conversar, trocar ideia com ele. Porém, Salomão, depois, na sua vida adulta, ele se perdeu em meio das mulheres, em meio ao mundo, né? Então ele teve 1000 mulheres, Salomão, 1000 mulheres. E essas outras mulheres, elas seguiam outros deuses, né? Então ele era seduzido por elas e aí ele acabou seguindo outros deuses também. Isso fez com que ele se perdesse, e aí os outros reis acabavam não respeitando mais ele, e aí Deus fez com que surgissem inimigos. O Senhor permitiu que surgissem inimigos para Salomão, para ele aprender, né? E aí, com esses inimigos que surgiam, tinha o Jeroboão. Tinha o Jeroboão, que ele era o chefe dos trabalhadores, né? Que ele era um rapaz, ele era bem enérgico, né? Então Salomão deixou ele para ser o chefe dos trabalhadores. Porém, Jeroboão ele se revoltou contra Salomão e veio um profeta, Aías, se eu não me engano, profeta Aías, e falou para ele: olha só, Jeroboão, Salomão ele vai perder 10 tribos, vai ficar apenas com uma, e você vai ficar com essas 10 tribos, falou para ele. E aí, no final da vida, só que não seria, Salomão na verdade não perdeu, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Salomão, ele, quando Jeroboão se revoltou contra Salomão, Salomão quis matar Jeroboão, então ele fugiu para o Egito. Só que Salomão já estava no fim da vida, então quando Salomão morreu, Jeroboão, lá do Egito, ficou sabendo, falou: vou voltar agora lá para Judá, vou voltar lá para Israel. Aí voltou para Israel, encontrou lá Roboão, que era o filho de Salomão, que tinha se tornado rei. Ele encontrou Roboão, e aí o Jeroboão falou assim: Roboão, agora você pode diminuir o fardo das nossas costas, o fardo está pesado. Lembra no começo do vídeo que eu falei para você como está o fardo? O fardo está pesado, as coisas estão difíceis. Né? Tá complicado passar por uma situação de doença econômica e financeira, familiar, problemas familiares. Tá difícil, o fardo está pesado. Então o Jeroboão foi lá. E aí Roboão falou assim: não, eu não vou diminuir o fardo de vocês, não vou aliviar nada, pelo contrário, eu vou piorar esse fardo aí de vocês. E Jeroboão se revoltou. Então vamos acolher um pouco essa palavra. Veja, se a sua situação está difícil, se sua situação financeira está difícil, tendo problema, certo? Daqui a pouco surgem problemas familiares também,
Já estava complicado com situação financeira. Daqui a pouco apareceu um problema familiar também. O que você vai fazer? Você vai se revoltar? Você vai se revoltar contra Deus? Você vai falar assim, então quer saber de uma coisa? Vou seguir outro caminho, vou seguir outro Deus, vou para outra igreja, vou seguir outro Deus, né? Então, Jeroboão fez isso. Então ele pegou e criou 2 bezerros de ouro, colocou em cima de uma montanha e fez com que as pessoas começassem a adorar esses bezerros de ouro. Foi isso que Jeroboão, ele se revoltou com um fardo pesado, né? Então, veja bem, né? Se hoje você está com um fardo pesado, você segue a Deus, você busca a Deus, pode acreditar, você precisa passar por isso. Você precisa passar por esse momento. Por mais que o fardo esteja pesado, é um fardo que ele vai santificar, purificar a sua alma. Antes você sofrer na carne e purificar o seu espírito, do que você viver bem na carne e comprometer a salvação do seu espírito. Então, aí Jeroboão começou a fazer isso aí. Aí veio um profeta de Deus, né? Deus, ele revelou para um profeta para ir até Jeroboão e falar que essas paradas todas aí estavam erradas. E Deus falou para esse profeta, falou assim, olha só, você não pode comer pão, não pode comer nada e nem beber nada nessa cidade que você vai. E tem mais, você não vai voltar pelo mesmo caminho. E o profeta chegou para Jeroboão e falou, tá tudo errado, você não pode fazer isso, você não pode adorar outros deuses, né? Você não pode se revoltar dessa forma, fazer com que as pessoas comecem a seguir outros deuses. Veja, é como se fosse hoje em dia, as pessoas de repente estão seguindo a Deus, de repente inventam uma nova religião e outras pessoas começam a acreditar em uma outra nova religião. É como se fosse Jeroboão. Poxa, Jesus fundou a Igreja Católica há 2000 anos atrás. Fundou a Igreja Católica, né? E existiram pessoas, né, que, tipo, vou dar um exemplo aqui, 1517, por volta de 1517, existiu, né, uma pessoa que se revoltou, né, que seguia a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica, e se revoltou e quis fundar uma outra igreja, veja, como se fosse Jeroboão, né? Começou a fundar outra igreja, começou a criar seguidores para causar a divisão. Então compreenda essa comparação que já aconteceu lá no Antigo Testamento, veio acontecer em 1517, né, uma revolta contra a igreja do próprio Jesus Cristo, que tem 2000 anos de idade. Como que uma pessoa que quer colocar ordem em algo que Jesus criou e já existia há 1500 anos, quer mudar, né? Então foi isso que aconteceu, né, com o Jeroboão. E aí Jeroboão, nessa época, ele falou assim, mata esse profeta. Ele levantou a mão assim, mata esse profeta. Nisso a mão de Jeroboão secou, travou, e ele não conseguia mais movimentar a mão, e o altar que ele tinha preparado com bezerro e outro deus lá, né, rachou no meio e ficou espedaçado no chão. E aí Jeroboão pediu para esse profeta, né, para que a mão dele voltasse ao normal. E aí por fim realmente voltou, né? E aí Jeroboão convidou ele para vir comer na casa, comer, beber. Aí ele lembrou, o profeta lembrou, falou, não, Deus falou para eu não comer nem beber nada nessa cidade, eu vou embora e vou voltar por outro caminho. E nessa que ele estava indo, apareceu um outro profeta, né? Falou para ele, olha, você é profeta de Deus, eu também sou. Venha comer, beber em casa. Mas era mentira, tá? Tá escrito aqui, ó. Vou até falar aqui para vocês verem. Vou achar aqui, vou falar para vocês. Ó, tá aqui em 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. Tá? Ó,
ele falou assim, ó, esse profeta, ele falou assim, ó, ora, um anjo me falou da parte do Senhor, leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer e de beber. Era mentira, tá? Tá escrito aqui, tá bom? Passei para vocês a passagem, vocês podem olhar aí. E isso convenceu o profeta de Deus, e ele foi lá, comeu, bebeu. Então veja, feras, vejam, irmãos, eu falo feras porque acabei de dar aula, tá? No Clube dos Feras, acabei de dar aula. Então veja, irmãos, quantos momentos em nossa vida nós estamos seguindo o caminho de Deus, seguindo as vontades de Deus, os mandamentos de Deus, e vem outras propostas que não são ruins, não são ruins. Poxa, ele convidou ele para comer e beber, mas ele mentiu, né? Então veja, era uma proposta boa, né? Amigável de comer e beber. Né? Quantas vezes você não está seguindo a palavra de Deus? Está indo à missa. Você está indo à missa e chega a visita na sua casa. Não é agradável você receber as pessoas na sua casa? Você fica feliz? Às vezes são pessoas que você não vê há muito tempo. Né? Chega na sua casa. Mas, mesmo que seja agradável, tirou você do caminho da casa de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, espera um pouquinho aqui em casa e daqui a pouco eu volto. Ou melhor, vamos comigo para a missa e depois a gente volta e continua nosso papo aqui, faz até um churrasco. Não é isso? Então veja, outras situações, vamos lá. Você está desempregado, olha só. Certo? Pode ter, você mesmo, até você mesmo pode estar desempregado. E vai à missa todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Você confessou, você está indo à missa seguindo a Deus. De repente você consegue um emprego. Você agradece a Deus por esse emprego. Só que esse emprego, ele vai comprometer os seus finais de semana e você vai ter que deixar de ir à missa. E aí você vai e aceita esse emprego e deixa de ir à missa, né? O encontro com Deus, né? Participar do sacrifício de Deus, né? Depois você consumir o corpo e o sangue de Cristo consagrado. Então você conquistou o emprego, que é uma coisa boa, mas deixou de seguir o caminho de Deus, né? Então nós precisamos estar ligados com isso para não vacilar, tá? Existem coisas boas, né, que para nós parecem ser boas, mas o caminho de Deus nos direciona a coisas melhores que nós não fazemos ideia dos planos de Deus para nossa vida. Mas devemos seguir o caminho dele, porque no mundo vão aparecer caminhos que parecem ser bons, parecem ser agradáveis, e caminhos que parecem ser simpáticos, agradáveis, parecem ser honestos, né? Porém não nos direcionam ao caminho que Deus reservou para nós. Você entende? Então muitas pessoas às vezes falam palavras bonitas, né, que falam de outras igrejas que eu não sei, né? Poxa, são palavras agradáveis, são palavras ruins, mas são palavras da verdade que fazem com que você siga o caminho da verdade? São palavras que fazem com que você somente escuta as coisas que te convêm e não as coisas que você realmente precisa ouvir para aprender e seguir o caminho certo? Então é isso que você precisa saber. Né? Que nem nós temos Jesus Cristo que fundou a Igreja Católica, nós vemos pessoas saindo da Igreja Católica, né? Porque muitas vezes não aguentam a verdade, é um fardo muito pesado, né? Percebe que é um fardo muito pesado, né? Não concorda com esse fardo e sai igual o Jeroboão saiu. Acontece com muitas pessoas, né? Então, precisa reconhecer isso, né? Se você não reconhecer isso aí, você vai seguir outro caminho igual esse próprio profeta, fazia as coisas de Deus, seguia Deus, recebia mensagens de Deus e acabou seguindo outro caminho. Foi na casa desse outro profeta, comeu, bebeu, e aí esse profeta falou assim, olha, pega um jumento para você seguir embora com esse jumento. Aí pegou, ele subiu em cima do jumento, e nesse caminho que ele estava voltando, veio um leão e matou ele. Você vê, aí depois veio, né, Deus falou, olha, como você não seguiu o que eu
pedir para você fazer, você não será enterrado junto com os seus pais. Veja, um profeta, ele foi bravo, ele chegou lá em Jeroboão, falou a verdade para Jeroboão, enfrentou, né? Mas no fim ele acabou não seguindo completamente o caminho de Deus, se perdeu, morreu e aí não recebeu o que Deus prometeu para ele, que ele iria ser enterrado no túmulo junto com os pais dele. E não foi. Quem enterrou ele foi esse próprio profeta aí, que se dizia profeta, e aí enterrou ele por lá. E pediu para os filhos, falou assim, me enterra junto com esse profeta aí, porque ele foi em nome de Deus e enfrentou Jeroboão. Ele ainda pediu, reconheceu a grandeza desse profeta. Então veja, irmãos, vamos seguir a palavra de Deus, né? Seguir as palavras que estão aqui na Bíblia, sim, mas seguir a igreja, que a igreja ela nos direciona a como seguir a palavra, entendeu? Nós devemos ler, compreender a palavra de Deus, a Bíblia, assim, mas a Igreja Católica, ela nos ajuda a colocar isso em prática. Somente saber não muda nada, né? Nós devemos colocar em prática. Então, vamos à missa todos os finais de semana, né? Se você puder ir à missa todos os dias, vá à missa. Tá? Reconhece Jesus Cristo na hóstia consagrada, adora Jesus Cristo no sacrário, né? Reza para que você possa cada vez mais acumular bagagens, conhecimentos para você saber colocar em prática, para que você não se desvie do caminho. Quem não consegue colocar em prática se desvia do caminho, igual muitas pessoas se desviam da igreja e acabam se perdendo pelo meio do caminho. Às vezes encontra um Jeroboão aí por aí, acredita e segue outro caminho. Então, vamos reconhecer isso. Espero que essa palavra possa expandir um pouco aí a sua mente, né, para que você possa reconhecer as situações que acontecem no seu dia ou que já vem acontecendo no seu dia e que você siga a Deus e o fardo que vem de Deus, que você pegue esse fardo, lute bravamente, porque a fé vai fazer com que você persista na luta, porque os planos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os teus. Então segue na luta para que você possa usufruir e desfrutar das promessas de Deus. Amém? Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.